Oi, tudo bem? Hoje eu quero dar uma dica aqui para você a respeito dessa emulsão aqui, ó. É uma emulsão para tintas à base de solvente que eu utilizo aqui no caso para personalizar as minhas sacolas plásticas com a tinta base solvente tipo polietileno, ok? Você também pode usar ela com tinta vinílica, no caso, ou outras tintas à base de solvente aí. Então o que acontece? Eu comprei uma emulsão nova, e aí essa aqui ainda tinha um restinho, a emulsão mais velha, deveria ter aqui umas 100 gramas. E aí o que eu fiz? A emulsão, quando você vai utilizando ela, o que é o ideal? Você pegar uma espátula, abre a emulsão, dá uma mexida nela com a sua espátula, espera uns minutinhos para ela dar uma descansada, aí então você vem, aplica ela na sua emulsão, na sua tela com o aplicador de emulsão. Aqui no meu caso, que eu uso fazer as telas, eu passo a emulsão nas telas à tarde, no finalzinho do dia, para eu deixar as telas secando, porque aí quando eu chego no outro dia cedinho, aí eu venho e revelo as telas, gravo as telas, já vou lá e revelo, porque a emulsão já secou totalmente. Lembrando que eu uso emulsão de azo, ok? Com a emulsão sensibilizada com bicromato, isso não é o ideal para se fazer, porque o bicromato ele é um sensibilizante que ele sofre a ação da luz ambiente. Aí mesmo que você deixar a tela secando à noite e tal, ele vai perder um pouco ali da sua sensibilidade, ok? Então quando você for revelar a sua tela no dia seguinte, se você fizer isso com a emulsão sensibilizada com bicromato, certamente você vai perder alguma coisa na qualidade ali de revelação das suas matrizes. Mas aqui eu uso essa de diazo, então não tem esse problema. Porque a emulsão de diazo, você pode passar ela na tela. Se você deixar ela no local escuro, você pode deixar ela até uns 20 dias preparada ali para você ganhar tempo. Daí você só pega, registra, posiciona o vegetal ou fotolito, expõe à luz, já vai lá e revela. Então você consegue sim ganhar um bom tempo com isso daí. Só que para isso você tem que ter um dark room, né? Quer dizer, uma sala, um quarto totalmente escuro, ou uma estufa para você deixar as suas telas emulsionadas guardadinhas ali naquele lugar escuro, para elas não sofrerem nenhum tipo de ação de luz, porque é justamente a luz branca que faz queimar a emulsão, ok? Então é o seguinte, o que eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Essa emulsão estava acabando, e aí ela vai engrossando, né? Quando vai chegando no final, o próprio sensibilizante que tem nela vai fazendo ela engrossar um pouquinho. Então ela começa a ficar muito dura, e aí fica muito ruim de passar ela na tela. Então o que eu fiz? Eu acrescentei um pouquinho, eu pesei, uma latinha dessa aqui, ela pesa em torno de 100 gramas, sem a tampa. Eu pesei, deu ali 107 gramas de emulsão, eu fiz as contas, né, diminuí as 200 gramas que deu, tirei os 100 gramas da lata e sobrou 100 gramas de emulsão, aproximadamente. Eu peguei, acrescentei ali 10% de água. Então ela deu uma raleadinha, não pode ser muito. Eu aconselho sempre que vocês for fazer essas coisas, pesa na balança, faz o negócio tudo calculadinho para depois não te dar canseiro. Porque se você for lá no olho, eu vou pôr água aqui nesse negócio, você põe no olho, você pode passar do ponto, aí você perde a sua emulsão, aí tem que jogar fora. Então se você colocar aqui, coloca 5%, aí você mexe. Não, o fio ainda ficou um pouquinho grossa, coloca mais 5%, mexe, aí não, agora ficou no ponto aqui que eu quero. Então faz os negócios tudo calculadinho para você não perder material. Então foi o que eu fiz aqui. Acrescentei um pouquinho de água nela para ela ficar mais molinha, para eu passar ela na minha tela aqui com mais facilidade. Porque quando a emulsão vai endurecendo, ela vai ficando muito grossa e fica ruim de passar na tela. O aplicador começa a trepidar devido à alta viscosidade que a emulsão tá, porque ela está muito grossa.
sua tela fica toda falhada, ficou horrível. Então, o que eu fiz? Coloquei um pouquinho de água nela, né, para ela dar uma raleadinha, para ela voltar um pouco para a sua característica ideal de viscosidade. E aí aqui, ó, eu consegui passar um filme numa passada por fora e uma por dentro, totalmente perfeita na minha matriz. Não fiquei com emulsão sobreposta em lugar nenhum da matriz. Tá vendo que ela ficou um filme bem uniforme de emulsão, ficou top, ficou total. Só que eu tive um leve detalhe. O vidro da minha reveladora, da minha gravadora, estava um pouquinho sujo. Tinha umas sujeirinhas lá e tal, umas poeirinhas, entendeu? Que vai ficando, que você vai trabalhando. O ideal de você gravar suas matrizes, a partir de agora, eu vou fazer isso toda vez, mas eu sempre esqueço. Tem que limpar, você tem que limpar o vidro da sua gravadora toda vez que você for gravar a tela, se você não quiser que aconteça isso. Aí dá essa sujeirinha lá e tal, e você tem que retocar depois com o pincel. Aqui, ó. Tem um retoque aqui, outro aqui, outro aqui, vários retoques aqui na parte de baixo, ok? Então qual que é o esquema? O que eu quero compartilhar com você nesse vídeo? Compartilhar o seguinte: se você quiser fazer uma tela com emulsão ali, com um pouquinho mais de água, uma emulsão mais rala um pouquinho, você vai ter ali uma emulsão de altíssimo poder de revelação de detalhes. Então você tem que ter muita atenção, porque se o vidro da sua gravadora tiver com qualquer sujeirinha, risquinho, você pode ter certeza que esses detalhezinhos eles vão sair na gravação da sua tela. E quando você revelar, vai estar lá os detalhezinhos que você não queria, que no caso aqui da minha, ficou esses pinguinhos, que eu tenho que retocar. Mas aí, nesse caso aqui, o negócio agiu contra mim. Mas agora eu vou te explicar como que você pode usar esse X dessa questão a seu favor. Que é quando você for fazer uma tela de cromia, uma tela de simulado, de indexado, que você vai precisar daqueles pontinhos ali, bem top ali, para te dar um tom sobre tom, um meio tom bacana ali na sua matriz. Se você usar uma emulsão, qualquer emulsão, a mais barata que você tiver aí, põe um pouquinho de água nela para ela dar uma raleadinha. Aí quando você passar na sua tela, ela vai ficar um filme mais fininho e você vai obter ali uma emulsão com maior poder de revelação de detalhes. Você passa 2 camadas por dentro e 2 por fora, ou uma por dentro e uma por fora. Eu não aconselho você passar só uma camada por fora, porque eu já fiz isso antes e aí acontece 2 problemas. A camada de emulsão fica muito fina, então qualquer probleminha que você tiver ali, na hora que você estiver estampando e ela der um rompimentozinho ali na emulsão, vai dar pau na sua impressão. Então eu aconselho sempre você passar uma camada por dentro e uma por fora, no mínimo. Passa por fora primeiro, depois você passa por dentro, coloca a tela secar desse jeito aqui, ó, para baixo, ok? Com a parte que tem o poliéster virada para baixo, para você ter uma tela mais adequada para você imprimir. Você pode fazer desse jeito que você vai ver. Seu silk vai ficar show de bola. Então o que acontece? Para você fazer uma tela de cromia, você vai lá, limpa o vidro da sua mesa todinho com álcool e tal, passa uma lâmina de estilete nele para tirar as poeirinhas, os risquinhos, porque às vezes quando você vai revelar, fica um lugarzinho aqui na tela com a emulsão molhada, aquela emulsão prega lá e aquele negócio ali depois vai te prejudicar, porque aquele probleminha lá, ele pode ser que ele saia numa futura gravação de matriz sua. Então vai ser um defeito na sua matriz. Limpou sua matriz, passou a emulsão um pouco mais diluída com água na sua tela, pode gravar a sua matriz de cromia, os seus pontinhos, as retículas, o indexado seu aí vai ficar show de bola, ok? Então era isso aí que eu queria compartilhar. Se você utilizar a emulsão mais grossa, a sua tela ela vai gravar menos detalhes. Se você utilizar a sua emulsão um pouquinho mais rala com água, com 5% a mais de água,
ou com 10% a mais, você vai ter uma emulsão melhor para revelar detalhes finos, como traços finos, retículas e etc. Tem as emulsões no mercado aí, top de linha, para você fazer isso. Essa aqui que eu uso, por exemplo, ela custa em torno de R$60 e o Diazo que eu uso nela custa R$20, então fica em R$80. Mas eu poderia fazer isso também com uma emulsão mais barata, que é a emulsão que vem com bicromato ali. Um detalhe daquela emulsão lá com essa aqui que eu uso é que aquela outra lá de bicromato, quando você prepara ela, ela já fica um pouco mais rala. Então é muito mais fácil passar aquela emulsão lá na matriz do que essa minha aqui. Porque quanto mais grossa a emulsão, mais difícil é de você passar ela na matriz. Você tem que pôr força na calha, tem que pegar com as duas mãos, é bem mais complicado. A emulsão grossa é um negócio mais técnico. Emulsão mais rala é um negócio mais fácil e principalmente para quem está começando aí, a minha dica é essa: utiliza a emulsão bicromato, porque você vai conseguir revelar em qualquer tipo de lâmpada e tal, você não vai precisar de uma lâmpada cara para fazer e tal. Se você partir para as emulsões de Diazo, você vai ter que ter um investimento melhor. Você vai ter que ter uma mesa de revelação de LED, UV, você vai ter que ter uma revelação aí com a lâmpada HQA de 400 watts, uma lâmpada HQI, que já são lâmpadas mais caras um pouco. A HQI revela também, mas eu não indico muito ela, eu prefiro a HQA. A minha, no caso, é uma HQA de 1000 watts. Tem alguns vídeos meus aí que tem ela, eu mostro ela de pertinho e tal. Se você quiser dar uma conferida aí, fica à vontade. Então, por hoje é só e é isso aí. Se você for revelar a sua matriz com a emulsão mais grossa, você vai ter menos detalhes na sua revelação. Se você colocar ela um pouquinho mais rala, com 5 a 10% de água destilada, você vai ter uma emulsão que vai captar mais detalhes. Então você vai ter mais pontos revelados, você vai ter até os risquinhos que tem no vidro da sua gravadora que você não queria, vai revelar. Então, limpa a mesa primeiro e depois grava a sua matriz, tá ok? Então por hoje é só, até a próxima.